Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 23 de junho de 2023, hoje é dia de São José Cafasso, o Santo da Força. Papa diz em audiência com agostinianos que a guerra na Ucrânia põe em perigo o equilíbrio civil e religioso da região. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, 22 de junho, na sala do consistório, no Vaticano, os membros do 34º capítulo geral dos Agostinianos da Assunção, mais conhecidos como Assuncionistas. Em seu discurso, o Santo Padre enfatizou o tema que orienta os trabalhos capitulares dos Assuncionistas. O reino de Deus está próximo. Viver e anunciar a esperança do Evangelho, afirmando que esta é uma boa maneira de atualizar o lema deixado pelo fundador dos Assuncionistas, o venerável Emmanuel de Alzon, no espírito de Santo Agostinho, Adveniat Regnum Tuum. Segundo o Papa, uma das principais missões da vida religiosa apostólica é manifestar muito concretamente na vida cotidiana esta proximidade do reino e, portanto, esta esperança para cada pessoa e para o mundo inteiro. De acordo com Francisco, esta proximidade passa naturalmente através das obras, mas também é importante aproximar-se das pessoas, começando por aquelas que mais precisam de uma presença solidária e fraterna, que lhes mostra que o reino de Deus se aproxima de todos, que há algum horizonte, que há alguma esperança, que a vida não está fechada. Isso deve ser sentido através de vocês e de seu testemunho evangélico. O testemunho tem esta força, abrir as janelas para ver a esperança de um reino que está próximo. A este propósito, gostaria de mencionar em particular duas realizações já consolidadas e sempre vivas de sua congregação. O apostolado das peregrinações, começando pela peregrinação nacional a Lourdes, cujo fervor vocês difundiram em países distantes, até a América Latina, e o compromisso com a mídia, que a vocês desenvolvem hoje em todos os continentes, para um público variado, até mesmo distante da Igreja. O Papa recordou também um dos apostolados dos agostinianos da Assunção, historicamente incisivo e ainda presente, a missão do Oriente, e os encorajou a realizar esta missão no Oriente Médio, onde a condição dos cristãos está ameaçada, e na Europa do Leste, onde a guerra na Ucrânia põe em perigo o equilíbrio civil e religioso da região. Desejo expressar também a gratidão da Santa Sé pelo seu fiel compromisso com a pequena Igreja Católica de rito bizantino na Bulgária, que conta com vocês. A sua longa experiência de diálogo com a ortodoxia, bem como com o Islã e o judaísmo, é preciosa para a Igreja. Que isso os torne, hoje mais do que nunca, artífices da unidade e da comunhão a serviço da paz. Não tenham medo de cultivar em vocês e ao seu redor o tríplice amor que o padre de Alzon lhes ensinou. Amar a Cristo, amar a Virgem Maria e amar a Igreja. Assim vocês serão fiéis ao seu carisma e encontrarão estradas fiéis e inovadoras de atualizá-lo, disse o Papa. Em todos esses caminhos, velhos e novos, queridos irmãos, vocês podem contar com minhas orações e minha confiança. Desejo a todos uma feliz conclusão do capítulo e uma boa missão onde quer que o Senhor os envie, concluiu Francisco. Notícias da Igreja Católica. Papa Francisco agradece aos trabalhadores e colaboradores da JMJ Lisboa 2023. Queridos amigos, quero dirigir-me a vocês, aos que estão possibilitando toda a infraestrutura do encontro juvenil. Obrigado, disse o Papa Francisco em uma mensagem de vídeo dirigida aos trabalhadores da sociedade civil que estão colaborando com a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Vocês não aparecem como personagens da Jornada da Juventude, mas são vocês que a sustêm, acrescentou o Papa. A JMJ acontecerá em Lisboa, Portugal, de 1º a 6 de agosto. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco garantiu que irá à Jornada Mundial da Juventude. Alguns pensam que pela doença não posso ir, mas o médico me disse que posso ir. Por isso,
Vou estar com vocês, disse em uma mensagem de vídeo aos jovens peregrinos. Francisco esteve internado de 7 a 16 de junho no Hospital Gemelli, em Roma, por causa de uma cirurgia abdominal. A operação, feita por causa do risco de obstrução intestinal, transcorreu sem complicações e o médico disse que o Papa tinha uma patologia benigna da qual se recuperou totalmente e que não tem nenhuma outra doença. O Papa viajará a Portugal entre os dias 2 e 6 de agosto por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Além dos eventos da JMJ, o programa da viagem inclui encontros com autoridades, religiosos, estudantes, representantes de centros de assistência socio-caritativa e uma visita ao Santuário de Fátima para rezar com jovens doentes na Capelinha das Aparições. Notícias da Igreja Católica. A vidente de Fátima, Irmã Lúcia, é venerável. Irmã Lúcia de Jesus, um dos 3 pastorinhos videntes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, é venerável. O Papa Francisco autorizou ontem a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heróicas dela. Agora é necessário o reconhecimento de um milagre pela intercessão da Irmã Lúcia para que seja declarada beata. Lúcia Rosa dos Santos nasceu em Aljustrel em 28 de março de 1907 e foi batizada 2 dias depois. Em suas memórias, relata que em 1915 teve pela primeira vez visões de uma espécie de nuvem com forma humana por 3 ocasiões diferentes, quando estava com outras amigas. A partir do ano seguinte, Lúcia e seus primos, os santos Francisco e Jacinta Marto, receberam as manifestações do Anjo de Portugal. Em 13 de maio de 1917, apareceu aos 3 pastorinhos a Virgem Maria, e a partir de então, a vida deles se transformou completamente. As crianças acolheram o apelo de Nossa Senhora, passaram a recitar diariamente o terço, fazer sacrifícios pelos pecadores e, durante 6 meses, sempre no dia 13, compareceram ao local onde a Virgem lhes aparecia. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Paris, Dom Laurent Bernard-Marie Ulrich, rezou pelas vítimas de uma explosão que deixou ao menos 37 feridos na tarde de quarta-feira, 21 de junho, no Quartier Latin, no centro da capital francesa. Esta noite, meus pensamentos estão com todas as vítimas da explosão que ocorreu no Distrito 5 de Paris, na tarde de hoje, com suas famílias e entes queridos, bem como com os bombeiros e a polícia presentes no local. Que todos tenham certeza de minhas orações, escreveu Dom Ulrich em sua conta no Twitter em 21 de junho. O Ministério do Interior e de Ultramar da França informou no Twitter que 260 bombeiros e 200 policiais foram mobilizados para atender as vítimas e proteger a área de intervenção após a violenta explosão em um prédio no 5º Distrito de Paris. Notícias da Igreja Católica. Lula diz que vai pedir a Ortega que liberte o bispo condenado na Nicarágua. Acho que a igreja está com um problema na Nicarágua. Tem padre e tem bispo que estão presos. E a única coisa que a igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália, disse o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em coletivo de imprensa ontem em Roma, na Itália, um dia depois de sua audiência com o Papa Francisco. Lula se referia ao bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, condenado a 26 anos e 4 meses de prisão por traição à pátria por suas críticas ao governo da Nicarágua. Eu pretendo falar com Daniel Ortega a respeito disso, sabe, de liberar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer a sua função na igreja, não existe essa possibilidade, então eu vou tentar ajudar, disse Lula, sem dizer se conversou sobre o tema com Francisco. Notícias da Igreja Católica. Pernambuco terá primeiro mestrado em Direito Canônico do Norte e Nordeste. A Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, em Recife, vai abrigar o primeiro curso de mestrado em Direito Canônico do Norte e Nordeste do Brasil, em parceria com a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. A especialização foi autorizada pelo Dicastério para a Educação Católica da Santa Sé, que atendeu a um pedido particular da Arquidiocese de Olinda e Recife e dos bispos da Regional 2 da CNBB. O curso de pós-graduação stricto sensu é aberto a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação, segundo o Ministério da Educação. Ele tem reconhecimento eclesiástico e é direcionado aos clérigos, religiosos e leigos que desejam atuar na pesquisa, no ensino e na aplicação do direito canônico. As aulas de mestrado em Direito Canônico na Unicap serão ministradas a partir de agosto do ano que vem e será coordenado pelo doutor em Direito Canônico, professor do curso de Teologia da Unicap, Padre Cristiano de Souza e Silva, da Diocese de Nazaré, em Pernambuco.
Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar, sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você.